Queridos, todos os anos, quando nós vamos chegando aí perto da época do Natal, nós fazemos uma série de mensagens, normalmente voltada para o Natal. Nós encerramos essa série no dia de Natal. E esse ano, já pensando em como será o nosso culto aqui de Natal, meus irmãos, será muito especial. Os irmãos que estiveram aqui ano passado, os irmãos lembram como foi o nosso culto. Esteve só o nosso coral aqui no culto e já foi muito especial. Com as crianças, o coral, o nosso louvor e a mensagem. Esse ano será ainda mais especial. E a série, então, que nós vamos iniciar hoje e encerrar no dia 23, é essa série que nós chamamos aí de O Rei que Nós Esperamos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nos próximos cultos, nos próximos domingos. E os irmãos, à medida que nós formos conversando, os irmãos vão entender por que nós chamamos essa série dessa maneira. Eu não sei os irmãos, mas a época de Natal é uma época que eu gosto muito, não só pelo momento que a gente tem em família, né, as celebrações aí na igreja, em família, mas também por essa oportunidade que nós temos de relembrar algumas coisas sobre Jesus, tanto para nós, como, por exemplo, tivemos ontem lá na praça. Em outra época do ano seria muito difícil nós termos uma oportunidade de cantar sobre Jesus num evento assim da nossa cidade, mas no Natal isso é possível. E aí, meus irmãos, nós pensando um pouquinho sobre essa série, nós hoje não temos, né, no nosso tempo, pelo menos no nosso país, né, mais a figura de um rei, né, de aquela pessoa que governa sobre o seu país até o dia em que ela não tiver mais saúde, até o dia que ela perder ali a sua vida. Hoje nós não vivemos mais debaixo de monarquias, né? Mas por muito tempo isso era comum no mundo, haviam ali as nações, os povos, e havia ali o seu rei. E é muito curioso, meus irmãos, a interação que havia do povo com o seu rei. Era muito comum que as nações ou tivessem muito orgulho do seu rei, né? Ou tivessem um desprezo muito grande pelo seu rei, dependendo ali da maneira como ele tratava o seu povo. E era muito comum nas guerras que o rei ele fosse à frente na batalha, se fosse um rei de virtude, né, um rei corajoso, e o seu exército então acompanhava ali na batalha. Inclusive, normalmente nas batalhas, o exército antes de sair para a guerra, eles diziam que estavam indo para essa guerra não só em nome do país, mas também em nome do seu rei. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, onde há ali uma batalha acontecendo. Em determinado momento, um exército ele está perdendo. O seu rei estava protegido no castelo lá, não querendo sair para a batalha ali. E o exército perdia essa guerra. Em determinado momento, o rei, então, ele decide ir para a batalha e ele sai ali com seus guardas. E quando os soldados veem que o rei saiu ali para a batalha, eles se encorajam de novo, ganham um novo ânimo, conseguem ali vencer o seu inimigo. Então, essa figura, antigamente, era uma figura muito, muito forte, né? Hoje nós não temos mais, talvez alguns países ainda vivem com suas monarquias ali, mais em algo simbólico, mas não algo efetivo, e nós aqui não temos muita noção disso, porque nós não vivemos num país assim. Agora, existem ainda nos nossos dias pessoas que nos motivam, nos inspiram, né? Nós ainda temos pessoas que nós olhamos, pessoas humanas, e nós nos inspiramos por elas. Digamos que nós, às vezes, podemos comprar as batalhas dessas pessoas, né? Nós tivemos aí agora, para quem gosta de acompanhar, né, tivemos aí a Copa do Mundo, e aí muita gente defendendo os atletas brasileiros que estavam lá, e quando ouviam alguém criticando, não gostavam, defendiam, porque ali se vem de alguma forma se inspirando, principalmente os adolescentes, os jovens, né, se inspiram nessas pessoas e não querem ouvir ninguém falando mal dessas pessoas, né? Então nós não temos mais hoje a figura de um rei, mas nós temos ainda pessoas que inspiram. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso, nos nossos tempos, pensando no mundo de forma geral, cristãos e não cristãos, o que uma pessoa que inspira, ela tem? O que uma pessoa que inspira outras pessoas, ela carrega com ela. E ali li um estudo sobre isso, e aquela revista, nesse estudo, disse o seguinte, né? Que o que mais vai inspirar outras pessoas é sucesso pessoal e sucesso profissional. Então a pessoa vai olhar para a vida dessa pessoa
e vai ver ali a sua família, a família feliz, filhos felizes, a esposa feliz, o marido feliz, e vai olhar, puxa, admira essa pessoa, quero um dia ter isso também na minha vida, quero um dia construir uma família assim. Ou sucesso profissional. Cada um dos irmãos aí tem as suas áreas de trabalho, né? Então, quando você vê alguém na sua área que desempenha muito bem aquele trabalho profissional, aquela área, você vai admirar e falar, puxa, tá aí um exemplo para mim. Nós vamos admirando as pessoas ali pelo seu sucesso profissional, mas hoje em dia, algo ainda mais, que é essa capacidade de se importar com o outro, né? Essa revista destacou isso. Então não importa mais você ser alguém bem-sucedido, importa também como você se relaciona com as outras pessoas. É por isso que o tempo todo nós temos pessoas aí que são pessoas famosas, né? Que as pessoas admiram e de repente as pessoas descobrem alguma falha dessa pessoa, né? E aí, pronto, de alguém que inspirava se torna alguém ali que não vale a pena ser seguido, né? E as pessoas então descartam essa pessoa porque descobrem que é uma pessoa como nós, que falha como qualquer um de nós. E aí, pensando nisso, pensando como nós sempre estamos à procura de pessoas que nos inspirem. Dependendo do momento da nossa vida, nós vamos ter ali pessoas que vão estar nos inspirando e nós vamos estar procurando isso para a nossa vida. Quando nós somos jovens, nós estamos ali desesperadamente procurando alguém ali para namorar, para nos apaixonarmos, né? E a gente vê nessa pessoa a esperança de uma vida feliz, né? Puxa, se eu conseguir casar com essa pessoa, eu vou ser alguém feliz, vou ser alguém realizado. E nós colocamos essa esperança em outra pessoa, né? Quando nós já somos casados, talvez, e temos ali algum tempo já de casamento, e aí se sente falta de mais alguém, puxa, nossa vida não está ainda realizada, não está completa. Aí muitos casais, então, começam a planejar ter filhos, né? Puxa, quando nós formos pais, quando nós tivermos filhos, aí sim a gente vai estar realizado, nós vamos ser felizes. E aí vem os filhos veem isso nos seus pais também. Puxa, meu sonho é ser como meu pai, meu sonho é ser como minha mãe. E nós projetamos nossa esperança em outras pessoas. Então percebam como isso acontece desde sempre. Talvez em alguns povos projetavam isso no seu rei, um rei com virtude, um rei com coragem. O povo olhava para aquele rei e dizia, vou seguir esse rei até o fim, estou com esse rei até o fim. Talvez no nosso tempo, onde é um tempo de redes sociais, né? Então a gente acompanha a vida das outras pessoas, nós olhamos para a vida dos outros e fala, puxa, quero que minha vida seja assim, desejo que minha vida seja assim. Diante de tudo isso, nós vamos olhar aí para um texto do Antigo Testamento e falar um pouquinho sobre um alguém que é essa pessoa que nós de fato precisamos então encontrar para sermos felizes, para termos uma vida que faz sentido. Eu queria ler com você então Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. Gênesis 2, do versículo 4 ao versículo 9. Se o Arthur puder projetar aí para nós, Gênesis 2, do 4 ao 9. Muito bem, vou ler na minha Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode olhar na projeção, mas não deixe de abrir sua Bíblia e ter o texto aberto aí, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Meus irmãos, eu já falei para os irmãos algumas vezes, né, como eu gosto muito de textos, de mensagens no Antigo Testamento. O Novo Testamento, para nós, ele é bem direto, são cartas ali com instruções para nós. E o Antigo Testamento, na maioria dos textos, são histórias, são princípios para nós. E nos detalhes nós aprendemos muitas coisas. E esse é um texto até certo ponto conhecido, mas que vai nos falar exatamente sobre isso, sobre quem nós escolhemos ser, quem nós queremos ser e como as nossas escolhas vão definir a vida que nós teremos. Então, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados,
quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Até aqui por enquanto. Pode colocar nos slides de novo, Arthur, por gentileza. Por isso, então, deixe sua Bíblia aberta para nós estarmos olhando para esse texto. Meus irmãos, nós temos aqui o relato do início da criação no livro de Gênesis. A palavra Gênesis no hebraico significa início. E a mensagem de hoje, meus irmãos, nós demos o nome aí de O Rei que Procuramos desde o início, desde o princípio. Nós vamos perceber aqui nessa história, meus irmãos, que desde a primeira criação, desde Adão e Eva, o homem já precisa de um outro alguém para que a sua vida seja uma vida que tenha sentido. Nós olhamos nesse texto aqui que Deus ele criou todas as coisas, Deus ele criou ali a natureza, e nesse texto nós vemos ali a criação do homem. E se nós lêssemos todo o capítulo 2, o capítulo 1, nós veríamos a forma como Deus detalhadamente vai criando a criação, os mares, os animais, as plantas. E a Bíblia fala que Deus então ele cria um jardim, o jardim do Éden, para que ali então Adão e Eva, que seriam ali colocadas, vivessem e desfrutassem daquele jardim. No versículo 9, nós vemos que o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, árvores bonitas. Você sabe quando você viaja ou você visita algum lugar e você vê aquele pomar cheio de frutas, árvores bonitas, árvores saudáveis, e aquilo te brilha os olhos. Assim era o jardim do Éden, não era qualquer jardim ali com árvores infrutíferas, e também árvores boas para alimento, frutas gostosas que satisfaziam o paladar ali de Adão e de Eva. Era um lugar maravilhoso, era um lugar lindo. Mas a Bíblia fala para nós que Deus também colocou nesse jardim duas árvores. No versículo 9 nós lemos: e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui há muitas perguntas sobre o que seria essa árvore da vida, o que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, por exemplo, vai aparecer lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João descrevendo para nós que ele vê essa árvore da vida, onde nós vamos estar lá na eternidade. Mas a Bíblia fala então que Deus colocou essas duas árvores no centro do jardim. E por que ele fez isso? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus se comunicando através dos autores bíblicos, através das histórias, mas através de muitos símbolos que eram comuns ali para aquela época. E um dos símbolos que era um símbolo muito forte para o povo de Israel era o símbolo de uma árvore. Por quê? Se os irmãos sabem, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Então, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis e o Pentateuco, ele estava em um contexto de vida no deserto. E aí, meus irmãos, nós vamos daqui a pouco ver alguns textos que falam sobre isso, mas a árvore para aquele povo sempre foi sinal ali de refrigério, de um oásis, de um lugar seguro, de um lugar agradável. Então, para um povo que era um povo peregrino, quase nômade no deserto, encontrar um lugar com árvores, um jardim, era algo muito precioso. Então, quando Moisés descreve esse jardim, por isso ele coloca tantos detalhes, os leitores aqui de Gênesis na época, o povo de Israel provavelmente leria esse texto e brilharia o olho, Puxa, como eu queria estar lá, estando ali no meio do deserto, E aí então a Bíblia fala para nós dessas duas árvores que Deus colocou ali. E Deus depois
ainda no capítulo 2, lá no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela morrer, certamente, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Meus irmãos, muita gente vai olhar para esse texto e vai questionar: puxa, por que é que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Não era mais fácil ter dado um jardim para eles? Podia colocar lá a árvore da vida, mas não colocasse essa árvore do mal ali, porque ali ele expôs Adão e Eva ao mal. Por que essas duas árvores estavam ali, meus irmãos? Elas simbolizam justamente essa escolha. Está acabando a bateria aqui do passador. Arthur, passa para nós, por favor. Isso. Simboliza essa escolha que Adão e Eva deveriam fazer. Ou seja, Deus não colocou Adão e Eva num lugar onde eles não teriam escolha, onde a única escolha deles seria obedecer a Deus, seria viver para Deus, mas Deus coloca eles em um contexto onde havia possibilidade deles escolherem não obedecer a Deus. Adão e Eva tiveram essa oportunidade de escolha. E essas árvores, então, simbolizam essa escolha que eles tinham. Uma árvore simbolizava a vida e outra árvore simbolizava a morte. E Deus oferece esse caminho para eles. E é interessante que nós vemos esse dualismo não só aqui nesse momento, mas, por exemplo, nós temos Moisés fazendo um grande discurso para o povo de Israel, depois de Deus ter lhe dado algumas palavras, e Moisés fala: olha, eu lhes ofereço hoje o caminho da vida e o caminho da morte. E cada um de vocês deve escolher qual caminho você deve seguir. Então, isso vai aparecer em vários lugares da Bíblia. Jesus, por exemplo, vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa escolha, meus irmãos, está diante de nós até hoje. Nós não temos duas árvores, né, com frutos para nós comermos, mas nós ainda temos hoje a escolha entre a vida que Deus nos oferece e a morte que Ele nos permite escolher. E aí, meus irmãos, que os irmãos já conhecem a história, Adão e Eva decidem, em determinado momento, experimentar desse fruto proibido, dessa árvore que eles não deveriam comer. E o que significa isso? Eles desobedeceram a Deus, ok, nós sabemos disso. Eles fizeram a única coisa que Deus falou para eles não fazerem. Deus disse: olha, aproveitem tudo, desfrutem de tudo, toda a criação de vocês, só não comam desse fruto. Uma proibição. E eles foram exatamente naquilo que Deus lhes tinha proibido. Isso parece muito conosco hoje. Deus nos oferece um banquete de vida, mas nós queremos aquilo que para nós é morte. Queremos experimentar achando que aquilo vai nos satisfazer. Isso, meus irmãos, que acontece com eles e também acontece conosco. Escolher a árvore da morte significa dizer que tudo de bom que Deus dava para eles não era suficiente. No capítulo 1, nós vemos Deus criando o mundo como nós conhecemos, toda a criação, e sempre nós vemos no final ali Deus dizendo o seguinte: Deus viu tudo que ele havia feito e viu que era bom. Depois que Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia ainda acrescenta, né? Deus ele viu tudo isso e viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Então a criação de Deus era algo bom, não era algo mal feito, não era feito ali de qualquer jeito para Adão e Eva desfrutarem. A criação era algo bom. E aí então, Adão e Eva, eles na sua mente falam: puxa, é tudo muito bom, mas será que aquele fruto não é melhor? Será que aquele fruto não tem algo diferente que nós não conhecemos? Será que aquele fruto também não é saboroso para nós? Meus irmãos, nós fazemos a mesma escolha de Adão e Eva o tempo todo na nossa vida. Quando Deus nos dá uma infinidade de coisas que é bom, que é vida para nós, mas de vez em quando a gente gosta de beliscar aquele fruto proibido, de experimentar aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, aquilo que para nós vai significar morte. E não adianta nós plantarmos morte na nossa vida e querermos colher vida depois. Deus nos dá dois caminhos. Meus irmãos, então Adão e Eva eles caem nessa tentação ali, comem desse fruto, e a partir daquele momento, Adão e Eva então conhecem a
a maldade. Até então, seus corações eram puros, não sabiam que era errado. A Bíblia fala que a partir do momento que eles comem do fruto, eles se olham, eles veem que eles estavam ali sem roupa, sem nenhuma vestimenta e ficam com vergonha, se sentem expostos, porque a partir daquele momento, essa exposição da sua falha, do seu pecado, se trazia visível através do seu corpo. Depois Deus vem conversar com eles, eles fogem de Deus com medo, com culpa, com vergonha. Tudo isso fruto então de que agora eles conheciam a maldade, conheciam aquilo que era mal. E a partir de então, meus irmãos, eles nunca mais iriam conseguir ser felizes sozinhos. Eles iriam precisar de um outro alguém. O capítulo 3 de Gênesis já vai nos trazer promessas sobre Jesus, quando Deus fala que um dia viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, ao falar para a serpente, né, sobre o seu castigo. Mas nós temos ainda mais alguns elementos nesse texto que vão nos ensinar alguns princípios muito valiosos. Por exemplo, por que é que Deus usa justamente essa imagem de duas árvores para eles? Para nós, no português, a palavra árvore significa árvore. Você olha uma árvore, isso aqui, por exemplo, não é uma árvore, né? É uma planta. Os vasinhos que nós temos na igreja aí não são árvores, né? São pequenas plantas. Mas, para o judeu, no hebraico, a mesma palavra que era usada para árvore é usada para arbustos, para tronco, para madeiro, para poste. Essa palavrinha aí, eretz, no hebraico, significa árvore ou qualquer um desses outros elementos. Então, nós vemos aqui essa palavrinha aparecendo várias vezes para vários momentos de encontro com Deus. Por exemplo, Gênesis, nós temos ali capítulo 12, capítulo 13, capítulo 22. Sempre que Deus tem um momento especial com Abraão, por exemplo, ele se encontra com Deus ali perto de uma árvore. Então nós temos no capítulo 12 de Gênesis, Deus falando que iria tirar ele ali da sua terra e levar ele para um novo lugar. Nós temos então Abraão chegando nesse novo lugar, e a Bíblia cita ali um carvalho, nesse momento em que ele chega nesse lugar. Gênesis 13 também. Gênesis 22 é aquele momento onde Deus ele pede para que Abraão sacrifique o seu único filho. Então Abraão pega ali seu filho Isaac, vai até um lugar, e ali também havia uma árvore simbolizando esse encontro. E essa mesma palavra, nós temos, por exemplo, Moisés, ali quando ele sobe no monte, e ali tem uma sarça que queimava, mas não se consumia, a sarça ardente, onde Deus vai falar pela primeira vez com Moisés. Nós temos essa mesma palavrinha aparecendo ali para eles. E percebo que são lugares de encontro com Deus, lembrando que para o povo judeu, que era um povo ali que peregrinou no deserto por muito tempo, esses lugares onde haviam árvores ali frondosas, abundantes, eram lugares de descanso, de segurança, de refrigério. E talvez por isso Deus escolheu esses lugares muitas vezes para se revelar para o seu povo. Nós temos um momento também muito marcante, que os irmãos talvez conheçam, que é esse momento no deserto, onde Moisés, o povo ali, depois de alguns acontecimentos, algumas pessoas começam a ser picadas, né, por serpentes e começam ali a morrer. E aí Deus fala a Moisés, construa ali um madeiro de bronze, né? Aliás, um madeiro com uma estátua de bronze de uma serpente, e todo aquele que olhar para esse madeiro, então, será curado. Né? E Moisés, então, constrói, e a mesma palavra que aparece ali para a árvore é essa palavrinha aqui. Então, nós vamos vendo que essa palavrinha, várias vezes, ela se refere a esse lugar de encontro, de intimidade com Deus. E aí nós vamos percebendo então que Deus ele trabalha essa linguagem que era comum para aquele povo, né? Não é comum para nós. Mas quando Deus se revela, quando Deus ele se comunica conosco, Deus ele é muito claro em nos mostrar a sua vontade. Então ele usava elementos que para aquele povo, o povo judeu, era algo comum, que eles conheciam, era algo que falava o coração deles. E Deus ele fala conosco hoje através da sua palavra. E Deus certamente, se Jesus estivesse aqui, ele usaria elementos da nossa cultura aqui no Brasil para falar conosco. E Deus assim conversava com eles. Então nós vemos durante todo o Antigo Testamento esses encontros com Deus acontecendo nesses lugares por um simbolismo que havia para aquele povo. Agora, curioso, meus irmãos, é nós percebemos
quando Jesus vem, e nós temos, por exemplo, lá em João capítulo 15, ele dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Em alguns textos, Jesus ele se revela, ele se denomina, né, como usando o exemplo de uma árvore. E a videira ali para o povo judeu era a árvore que simbolizava, né, a nação de Israel. E não só nesse texto, mas em vários outros, ele usa esse simbolismo para ele mesmo. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. E quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós vemos que Adão e Eva escolheram a árvore da morte. Nós vemos também que durante todo o Antigo Testamento, Deus se encontrou com o seu povo, com pessoas debaixo de árvores nesses momentos para demonstrar esse encontro, esse refrigério, essa segurança para eles. E agora nós temos alguém dizendo que já não haveria mais a prisão de ter escolhido a árvore da morte, já não haveria mais a necessidade de se encontrar com o Senhor debaixo de uma árvore, porque nós temos o próprio Senhor Jesus sendo a videira verdadeira. Então, quando nós entendemos a história e nós começamos a entender a mentalidade do povo judeu, você imagina os discípulos de Jesus dizendo, né, eu sou a videira verdadeira. Aí nós conseguimos entender o que aquilo significava para eles. Tendo todo esse contexto daquele povo, contexto cultural, contexto histórico, esses dizeres de Jesus tinham algo especial. Nós vamos olhar, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E aí, meus irmãos, nós começamos então a ver que a palavra que hoje nós chamamos de cruz, para um judeu que chamava de madeiro, era a mesma palavra que era usada então lá no Antigo Testamento, para aquelas árvores que simbolizavam a vida e a morte. Então nós temos Adão e Eva escolhendo a árvore da morte, um fruto que traria morte para eles, e não somente para eles. A partir daquele momento, o pecado, a maldade entrou no coração do homem e da humanidade, e nós colhemos disso até hoje. Nosso coração também é um coração com maldade. E a resposta de Deus para isso é o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele sobe no madeiro, ele sobe nessa árvore de morte, e ali ele morre por amor a nós, para que nós tivéssemos de novo acesso à vida. Percebo, meus irmãos, como Deus, ele é maravilhoso, e muitas vezes nós perdemos essas minúcias do Antigo Testamento. Mas para o povo judeu, ver o Filho de Deus, ver Jesus Cristo pendurado numa cruz, tinha um significado enorme para eles. E de novo, nós vamos entendendo isso à medida que nós estudamos o que aconteceu com eles. E assim significa para nós, meus irmãos, seria mais ou menos como se Jesus comesse desse fruto, para que nós então pudéssemos ser libertados dessa escolha que Adão e Eva fizeram no passado. Então Jesus precisou experimentar o fruto da árvore da morte para que nós tivéssemos vida. Jesus é esse outro alguém que nós precisamos então para encontrarmos vida. Nós podemos, meus irmãos, durante a nossa vida, encontrar pessoas maravilhosas que vão fazer da nossa vida uma vida incrível, uma vida feliz. Nosso cônjuge, nossos filhos, amigos, familiares. Mas vida verdadeira, videira verdadeira, vida verdadeira, nós só vamos encontrar se nós encontrarmos Jesus, se nós estivermos com Ele. Longe de Jesus, nós ainda estamos experimentando essa árvore da morte, comendo do fruto dessa árvore da morte. Com Jesus, nós somos capazes de encontrar, então, vida. E não somente vida, mas como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma vida que abunda, é uma vida que nos dá satisfação e realização completa. Assim como a criação de Deus não era uma criação pela metade, Deus olha para a sua criação quando Ele termina e diz, tudo isso aqui é muito bom. A vida que Ele nos oferece não é uma vida pela metade, não é uma vida qualquer coisa, mas é uma vida em abundância. E não se arrepende aquele que escolhe viver com Jesus.
Não se arrepende aquele que decide o caminho da vida e vive nessa vida. Agora, se arrepende aquele que experimenta, decide experimentar, então, um pouco do outro caminho, um pouco do fruto proibido. Adão e Eva não precisaram comer centenas de frutos daquela árvore para o pecado entrar no seu coração. Bastou uma mordida de cada um. E assim nós pensamos, puxa, eu não vou pecar muito, eu vou só ali experimentar isso, é só um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, nós vamos caindo no caminho da morte, nos afastando da vida que Jesus nos oferece. Não existe pouquinho, meus irmãos, nós precisamos andar com Jesus todos os dias. E para nós encerrarmos, nós temos um versículo, o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, que todos nós conhecemos de cor. Mas antes de João 3,16, nós temos João 3,14 e João 3,15, que vão falar para nós algo muito importante nessa noite. Arthur, pode... Aí. Que diz o seguinte, os irmãos lembram daquela imagem de Moisés no deserto, com aquela serpente de bronze? João 3 vai dizer assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente conhece João 3,16, mas às vezes a gente não lê o contexto todo, não lembra do contexto todo. E o contexto é justamente esse. É João dizendo para nós, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto, e a Bíblia falava então, Deus diz que quem olhasse para aquela serpente seria curado. Da mesma forma também foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro, para todo aquele que olhar para ele e crer nele, seja curado e tenha vida eterna. E aí sim vem João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu único Filho. Meus irmãos, o plano de Deus para nós é riquíssimo. A palavra de Deus para nós é riquíssima. E como eu disse no início, nós estamos até hoje com essa escolha diante de nós. Escolhemos entre a árvore da vida e a árvore da morte, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhemos deixar com que Jesus seja o rei, seja o dono da nossa vida. Ou então escolher que nós vamos decidir como nós queremos viver. E Jesus diz para nós, escolher por Ele é vida, escolher viver sem Ele é morte. E não é porque o nosso Deus é um Deus mau, mas é porque longe de Deus não há vida. Deus, Ele é a própria vida. E não há como nós vivemos bem longe do nosso Senhor. Então, meus irmãos, que nós tenhamos isso em mente. Desde Adão e Eva, a humanidade, o ser humano procura alguém que satisfaça esse vazio que Adão e Eva escolheram. Ao comer ali do fruto proibido, ao comer ali do fruto da morte, ali Adão e Eva decidiram que aquilo que Deus oferecia não era bom. E depois então passaram a vida toda colhendo as consequências disso, e a vida toda então esperando que Deus revertesse isso. E Deus reverteu em Jesus. Adão e Eva, meus irmãos, descobriram que não havia como eles voltarem atrás. Não havia como eles então comerem o fruto da árvore da vida e estava tudo resolvido. O que eles fizeram teriam consequências eternas. Eles precisavam que Deus, um outro alguém, resolvesse a situação deles. E Deus fez isso enviando Jesus para morrer no madeiro por amor a nós. Então, meus irmãos, o Natal ele vai chegando e no Natal nós temos diversas perspectivas sobre quem é Jesus, sobre o que Ele fez por nós. E Jesus é esse alguém que nós esperamos desde o início da humanidade. E enquanto houver humanidade, o ser humano vai estar esperando por Jesus. Ainda que não saiba que precisa dele, ainda que não saiba que busca Ele, nós buscamos Jesus a vida toda em outras coisas, até o dia que nós o encontramos. O mundo está procurando Jesus em várias outras coisas, até o dia que cada um se encontrar com Jesus. E nós que já nos encontramos com Ele, nós temos que tomar muito cuidado para depois já estarmos com Jesus, não escolhermos também o fruto da morte, mas andarmos em verdade de vida com Ele, todos os dias da nossa vida. E meus irmãos,
Talvez você possa estar ouvindo isso e pensando, puxa, que bom que eu tenho escolhido Jesus, como tem sido bom andar com Jesus. Tudo que o pastor está falando é verdade, tem sido maravilhoso, de fato em Jesus a vida, e glória a Deus por sua vida, que continue assim até o final. Mas talvez você possa estar ouvindo isso e estar pensando, puxa, eu sei que eu tenho escolhido o caminho da morte. Eu sei que eu tenho escolhido o fruto da morte. E será que ainda tem como eu voltar para o caminho de vida? E o segredo, meus irmãos, não é a gente se esforçar para voltar, mas o segredo é nós olharmos para Jesus e Ele em nós, junto com Ele, em arrependimento verdadeiro, nós nos voltarmos para aquilo que Ele tem para nós. O segredo sempre é Jesus e nunca é a nossa própria força, mas é nós olharmos para Ele e sabemos que Ele é capaz de nos trazer de volta para o caminho de vida. Deus, Ele nunca se cansa dos nossos recomeços, desde que sejam recomeços verdadeiros, não sejam aí só falsos arrependimentos. Mas Jesus, Ele está sempre pronto para nos trazer para perto dEle e nele nós encontrarmos vida em abundância. Que nós não estejamos caindo, meus irmãos, na mentira que o diabo contou lá para Adão e Eva no Jardim do Éden, de pensar que o pecado, por menor que ele seja para nós, ele vale a pena. O pecado, meus irmãos, ele nunca compensa. A gente brinca, às vezes, né? No Brasil, o crime compensa, né? Diante de Deus, meus irmãos, o pecado nunca compensa. O pecado sempre vai trazer consequências. Os irmãos podem procurar na Bíblia se houve um pecado, por menor que ele seja, que não teve consequências. E os irmãos não vão encontrar. Podem se debruçar em casa, olhar todas as falhas que houveram, todos os pecados que aconteceram, sempre o pecado tem consequências. Então, que a gente esteja sempre buscando Jesus para encontrar caminho de vida e não sermos tragados pela morte, não sermos puxados aquilo que Jesus nos oferece, mas andarmos com Ele todos os dias. Amém? Nós vamos orar nesse momento, enquanto eu já chamo a equipe de louvor aqui para estar vindo à frente. E nós vamos estar orando. Você, nesse momento, se coloque diante de Deus com o seu coração, diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos nessa noite. Pai, nós sabemos, Deus, que o tempo todo nós somos, Deus, colocados diante dessa escolha. Caminho de vida, caminho de morte. Aquilo que o Senhor Jesus diz para nós que é melhor, aquilo que nós queremos dizer que é melhor. E Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não fazermos pequenas concessões, a não fazermos pequenas experiências como Adão e Eva fizeram, ó Deus. Mas que nós saibamos que o Senhor Jesus pagou um preço caro. O Senhor Jesus precisou subir naquele tronco da morte, naquele madeiro, ó Deus. E Ele sofreu a morte, Ele de fato morreu para que nós encontrássemos vida no Senhor. Então que o Senhor nos ajude a não menosprezar, ó Pai, esse sacrifício que o Senhor fez por nós, mas que todos os dias da nossa vida nós possamos caminhar nesse caminho, experimentar o Senhor Jesus, experimentar, ó Pai, essa vida em abundância que o Senhor nos dá. E à medida que nós vamos experimentando cada vez mais o Senhor, se torna cada vez mais impossível nós desistirmos, nós abrimos mão da vida que o Senhor nos oferece, porque nós vamos experimentar, entender e saber, ó Pai, que não há nada melhor nessa vida do que caminhar com Jesus. Não há ninguém nessa vida que nos dê mais sentido de vida do que o Senhor Jesus. É o que nós oramos, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.